Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Charles, eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre o carregador BC1500 Plus da IC Automação e Controle. É um carregador de baterias para baterias de lítio, baterias automotivas de lítio, chumbo ácido, tecnologias AGM, FB, SLI. É um equipamento para uma bateria com capacidade máxima de corrente de saída de 60 amperes e tensão máxima de saída de 16 volts. Ele pode ser usado para células de bateria de 2 volts e baterias de 4, 6, 8 e 12 volts de chumbo ácido. É um equipamento que possui comunicação com o PC, tá? Ele por possuir um computador interno que roda em Linux, você consegue acessá-lo, consegue conectá-lo à sua rede como um computador convencional, se ele estiver configurado como IP dinâmico, ou você pode deixar ele como IP fixo e acessá-lo via cabo ponto a ponto, como eu estou fazendo aqui, tá? Tanto como o IP dinâmico quanto o IP fixo, basta você vir nessa tela aqui inicial, visualizar o IP ao qual ele está atribuído a ele e acessá-lo de um computador sem a necessidade de instalação de software. Você vai acessá-lo via navegador web padrão, nesse caso eu estou usando o Google Chrome, e aí o endereço de IP dele, a qual foi atribuído a ele, é só você digitar aqui no seu navegador, vai acessar essa tela inicial, onde ele já vai pedir também para você se identificar, um login e senha, e assim também no equipamento. Ele é um equipamento voltado para você fazer a gestão da recarga da bateria. Então ele permite que você gere um relatório através da comunicação com o PC, possibilitando que nesse relatório você visualize dinamicamente o que aconteceu durante a recarga da bateria, assim como o responsável pela recarga, a data, o horário e os parâmetros de recarga que foram utilizados no processo. Esse equipamento aqui, ele permite que você utilize a recarga, utilize parâmetros já pré-programados dentro de uma lista já gravado no seu banco de dados, permite que você gere uma nova lista e também permite que você atualize essa lista dentro do equipamento. Por exemplo, se você é uma rede, se você é um gestor de uma rede, por exemplo, se você quer atualizar a lista de baterias da sua rede, você consegue fazer isso remotamente. Então, por ele possuir um computador interno, isso é possível você fazendo a importação de um arquivo de uma forma bem convencional, como a gente carrega um arquivo dentro de um site, por exemplo. Você vem aqui, você gera, através do seu acesso de gestor, de administrador, você gera uma nova lista de bateria, manda esse arquivo para a sua rede e a sua rede importa esse arquivo através desse acesso aqui, tá? Escolher o arquivo e aí sim você localiza o arquivo e carrega e atualiza. Você consegue atualizar então toda a sua lista de baterias pré-programadas dentro do seu equipamento, dentro da sua rede, de forma remota, sem que o equipamento necessite vir para a fábrica para fazer algum tipo de atualização. Então, a primeira tela do equipamento, fazendo essa apresentação básica, a primeira tela ele exige que o operador se identifique para poder acessar o equipamento e operá-lo. Vou me identificar. Nesse caso aqui eu já tenho uma lista de baterias pré-programadas, então eu não consigo fazer nenhum outro tipo de recarga a não ser o que já está programado nessa versão, tá? Aqui eu já tenho algumas baterias de chumbo em tecnologia AGM, SLI, FB já programadas, em alguns parâmetros de tensão e corrente já pré-programados, e também inclusive nesse caso aqui eu também tenho uma bateria de lítio, tá? De uma fabricante americana com os parâmetros também já pré-programados. Lembrando
que para baterias de lítio o processo de recarga é totalmente diferente, tá, pessoal? A bateria de lítio, inclusive, ela tem uma característica que a gente chama de adormecer. Então, esse equipamento aqui, ele já está preparado para acordar baterias de lítio desse fabricante. Ele já tem um algoritmo aqui que permite fazer o start dessas baterias. Tá? Uma bateria de lítio ela não pode ser carregada dentro dos parâmetros convencionais de bateria de chumbo ácido. Ok? Nesse caso aqui, para fazer uma demonstração para vocês, eu vou escolher aqui uma bateria de 60 a 220, 14,5 60 amperes. Ok? Vou confirmar, ele pede para eu confirmar se é esse modelo mesmo que eu quero. Ele já permite aqui eu identificar o número, a bateria através do número de série, e se eu quiser também identificar o VIN, colocar, né, o VIN do veículo ao qual essa bateria pertence. Eu posso ou não colocar, tá? Aqui ele já vai configurar o carregador com aquilo que eu já selecionei, que eu programei aqui. Ele vai pedir para conectar a bateria. Eu já conectei, então ele vai checar se a polaridade da bateria está ok. E se tiver tudo ok, ele já vai pedir para eu iniciar a recarga. Aqui nessa tela ele vai iniciar, ele vai fazer passar por todos os estágios aqui padrão, né, do ciclo de recarga, que é quebra de sulfato, corrente máxima, equalização e pronto, flutuação. Aqui na tela ele apresenta um resuminho, né, daquilo que foi programado e do estágio de recarga que está, e quando ele sair da quebra de sulfato ele já vai começar a me exibir aqui dinamicamente o valor da tensão e da corrente que está sendo enviado para a bateria. Vamos voltar aqui para o software. Bom, feito o acesso ao software, veja que eu estou acessando o mesmo equipamento, ele está operando e eu estou acessando ele de forma online, tá, pessoal? Isso não impossibilita que eu gere algum relatório, de alguma outra ocasião em que foi feita a recarga. Aqui eu tenho todo o histórico do equipamento, de todas as recargas da vida desse equipamento. Veja que eu tenho recargas aqui da data de 2020. Nessa tela de relatórios, cada retângulo desse, ó, que ele demarca para mim, ele exibe um resumo dessa recarga. Aqui nesse caso ele já traz a data e o horário que foi realizado, os parâmetros que foram utilizados nessa recarga, quem que foi o responsável e o VIN, né, se tivesse sido digitado o número do veículo ou o número da bateria já também estaria sendo identificado aqui, como eu fiz agora de pouco. Ó, veja que nesse caso aqui nós já atribuímos um número de bateria e um número de VIN. E também aparece a informação se o relatório foi gerado ou não. Veja que esse de baixo, o relatório ainda está em aberto, e aqui o relatório ainda precisa ser gerado. Bom, antes de você gerar um relatório, você pode entrar em configurações e pré-configurar o cabeçalho da sua empresa. Você pode escolher um arquivo, colocar o logo do seu estabelecimento, o nome do responsável, o endereço, CEP e dados de contato. Isso daqui você pode atualizar sempre que você quiser, mas para gerar os relatórios, isso daqui vai ficar salvo e você não precisa ficar atualizando para cada relatório que você vai gerar, tá? Vamos voltar para o relatório. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, nesse daqui que ainda o relatório está em aberto, ele vai pedir para eu digitar os dados do cliente. Então, ele vai pedir para eu atribuir essa recarga que foi realizada a um número de ordem de serviço, do nome e dados de contato do cliente e algumas informações do veículo. Geramos o relatório, ok. Aqui em cima nós vamos observar os dados da concessionária, tá? Aqui os dados do cliente que eu acabei de preencher e aqui efetivamente os dados da recarga. O que aconteceu durante a recarga? Então ele vai me dar a data e o horário qual essa recarga foi realizada. E o mais importante, o que aconteceu durante a recarga? Nesse caso aqui, a recarga ela foi interrompida, então ele vai identificar como ciclo de recarga incompleto. Ele falou assim, ó, esse tempo de recarga aconteceu em apenas 13 minutos, por algum motivo ele foi interrompido. E vai marcar a tensão inicial da bateria, a energia que essa bateria absorveu e também o responsável. Temos aqui também o responsável
aquele login que nós fizemos no equipamento, ele fica aqui registrado na recarga também. Esse tipo de relatório aqui, ele pode ser impresso, ele pode ser arquivado, ele pode ser enviado por e-mail, tá? Ele pode ser utilizado aí como um registro do serviço que foi realizado no carro e na bateria. Depois de gerado esse relatório, ele vai marcar esse resuminho que ele apresenta aqui, ele já vai marcar como relatório gerado e esse relatório eu não consigo mais alterar, tá bom, pessoal? Se eu clicar nele aqui, ele vai me trazer já o relatório já preenchido e não vai me dar mais a opção para fazer alterações. Eu posso ainda utilizar um filtro por data, posso selecionar aqui e aplicar alguns filtros também para facilitar na minha busca. Bom, voltando aqui, mostrando mais um pouquinho do equipamento, ele já entrou, veja que ele já entrou no estágio de equalização. A tensão da bateria já atingiu o valor máximo, set point, então por isso que ele entrou na equalização em 14,5 volts. E a corrente já caiu, né? Não está mais 60 amperes, já está 15 amperes, exatamente porque ele já saiu da fase de corrente máxima. Beleza, pessoal? Então aqui seria, no caso aqui, só aguardar ele sinalizar pronto e nós teríamos um ciclo completo de recarga, ok? Então um forte abraço para todo mundo aí e até breve.